Meus irmãos, eu tenho uma palavra para nós nesta noite. Essa palavra, ela veio ao meu coração há um mês atrás. Eu estava concluindo a leitura anual da Bíblia. Todos os anos eu faço pelo menos uma vez a leitura anual. E esse ano, não sei se porque dispunha de mais tempo, eu consegui terminá-la no mês passado, no meio do mês passado. E já estou lendo novamente, já estou na segunda leitura da Bíblia esse ano, já estou em Josué, já estou bem avançado. E Deus tem me dado o privilégio de ouvir a sua voz e de estar com Ele em momentos assim muito especiais. E quando eu estava terminando a leitura no Apocalipse, eu li o livro do Apocalipse na leitura final 2 vezes. Na primeira leitura do livro do Apocalipse, eu me deparei com um texto no capítulo 3 de Apocalipse, versículos. Vamos ler do verso 7 vamos ler toda essa passagem que fala sobre a igreja de Filadélfia. Vamos ficar de pé. Apocalipse capítulo 3, verso 7. E vamos tentar meditar aqui. Enquanto eu estava lendo esse texto, uma frase tocou-me profundamente. E essa frase, claro, está em conexão com todo o texto, com todos esses versos do 7 a 13. E Deus falou muito comigo dentro disso. E é uma satisfação você saber que Deus te ama, né? Ouvir isso de pessoas que você ama e às vezes até que nem conhece, né? Que nem você conhece. Recentemente eu estava na conferência dos coreanos, uma irmã coreana que eu não a conhecia, não me lembrava pelo menos, 2 irmãs, disseram-me: olha, nós amamos muito o senhor lá na Coreia, nós amamos muito, né? E disse até uma frase que eu não gosto muito. Ela disse: eu sou sua fã. Eu não gostei muito dessa frase, mas ouvir que alguém te ama assim é bom, não é? Mas pensa, ouvir de Deus que Ele te ama, porque as pessoas não conhecem os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e talvez nos amam porque a gente sempre faz o bem para elas de alguma maneira. Agora, Deus nos conhece plenamente, e mesmo assim, Ele diz: eu te amo. Isso para mim é muito forte. Vamos ver esse texto. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Observe que ele deixa claro aqui a sua identidade, santo e verdadeiro. Ou seja, existe o profano e o falso. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Para frente. Conheço as obras que vocês realizam, eis que tenho posto diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, isso é uma constatação, irmãos, você tem pouca força. Olha que Deus sabe, conhece a nossa fragilidade. Mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Muito lindo, né? Essa frase mexeu comigo. Vamos lá, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, ou sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vencedor farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. E gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus,
e o meu novo nome. Olha que coisa, ele vai colocar em você o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o próprio nome dele. É forte. Verso 13, terminamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, te damos graça nessa noite pela tua bondade, tua misericórdia para com as nossas vidas. É tão bom estar na tua casa, é tão bom te servir, é tão bom te adorar, meu Deus. E é tão bom saber que o Senhor nos ama. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, e eu quero agradecer ao Senhor nessa noite por estar aqui com esses meus irmãos e poder compartilhar a tua palavra, que é santa, pura e verdadeira. Fale conosco então, Senhor, dentro desses versos, para a glória do teu nome. Amém. Pode sentar. Você vai notar que as palavras do nosso título está intimamente ligada à volta de Jesus, aos últimos tempos, ao tempo final da existência da igreja. E o selo de Deus sobre nós é o selo que distingue-nos das outras pessoas. Talvez você não saiba, mas há um selo de Deus na sua vida que faz diferença entre você e os outros, não é? Você vai ver que quando Deus visita para tirar Israel da terra do Egito, as pragas que Deus envia atingem os egípcios, mas não atinge Israel. Então, a distinção que Deus faz aqui, ela é muito clara. E está chegando o momento, irmãos, a hora de sermos tirados desse mundo de aflição. E Deus, aleluia, como Paulo diz, né, nós temos a marca, né, Deus, temos o selo de Deus, e esse selo é que Deus conhece os que são seus. Não é? Deus conhece perfeitamente quem é dele. Deus não confunde você. Deus não entregará jamais o que é seu na porta do seu vizinho. O carteiro, o entregador, qualquer outra pessoa pode errar o número à porta da sua casa. Não o Senhor. O Senhor, se Ele tem algo para ti, Ele levará até você. Amém? Então, Ele vai dizer, e nas palavras que temos do texto que lemos, Ele vai dizer, eu venho sem demora. Ou seja, eu venho depressa. Eu estou para chegar a qualquer momento. Não é? E com a sua vinda iminente, a vinda de Cristo iminente, o tempo da sua chegada, ele dirige essas palavras a esta igreja, aos seus filhos. Essa igreja está aqui representando cada um de nós que servimos a Deus e que pertencemos a Deus, né? Afinal, a questão no final, na vinda do Senhor, quando Ele voltar, será que haverá aquilo que abrirá, né, o próprio coração, o coração de Deus em relação a nós, e tornará possível que Ele diga algo parecido com isso: eu te amo. E no texto que nós lemos não tem o pronome te, não é? Mas no texto original ele aparece lá. E esse pronome, o ti aí, não é? Ele está definindo, ele está discriminando. Sabes que eu te amo, ou seja, exclui os demais. Vocês estão entendendo isso aqui? Porque é um amor direcionado, é algo que tem endereço, é algo que vai até você. Ele não está tratando na coletividade, porque ele poderia dizer, né, para que todos saibam que eu vos amo, não é? Ou que eu amo vocês. Mas ele diz, não, eu te, né? Eu te amo, eu amo você. Você é o objeto do meu amor. Então, essa é uma afirmação, o ti aqui, ele deve ser sublinhado, deve ser colocado um ênfase sobre ele, porque ele marca a distinção entre estes e aquele. Volta ao Egito novamente. Deus vai dizer para o prosélito o quê? Outra vez os egípcios saberão qual é a diferença entre os que são e os que não são de Deus. O profeta vai dizer a mesma coisa, não é? Naquele dia, e referindo-se aos últimos dias, todos os povos saberão, né, a diferença entre os que servem a Deus
e os que não servem a Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, há algo especial aqui. Deus ama todos os homens com um amor salvador, mas Ele tem um amor especial por aqueles que respondem afirmativamente à sua palavra e ao apelo do Espírito Santo e à fé em Jesus Cristo. Aleluia! Agora, observe aqui algo interessante, que falou muito comigo. Ele trata aqui de uma realidade dos últimos tempos. Que realidade é essa? Portas fechadas, dificuldades, né? Ele fala de um estreitamento no tempo do fim, muito aperto. Ele vai dizer que ele já começa se identificando. Eu sou aquele que tem a chave. Eu tenho a chave na minha mão. Então ele está dirigindo esta igreja, e a igreja do tempo do fim, e está dizendo, gente, no tempo do fim vai haver portas fechadas que eu não fechei. Mas não se preocupe, porque eu sou o Senhor da porta e eu tenho a chave para abri-la. Seja como for, eu posso fazer a diferença. Amém? Isso é maravilhoso. Então, aqui diz nas palavras do Senhor que no tempo do fim, ele falando com essa igreja de Filadélfia, ele está falando que nós temos que perseverar independente de vermos uma porta, independente de vermos um caminho. Ele é o Deus que prepara caminho, não é? E o salmista vai dizer que ele faz o seu caminho na tormenta, não é? Na tormenta, e nesse mesmo salmo ele vai dizer que ele apacenta o seu povo como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Olha o contraste aqui, ele está falando de tormenta e de pastoreio objetivo. Isso é maravilhoso, sim ou não? Como é que alguém pode pastorear um rebanho no meio da tormenta? Guiar esse rebanho passo a passo à medida que esse rebanho vai movimentando. Mas ele diz, o caminho que eu faço e traço para vocês é no meio da tormenta. Mas eu guio vocês. Então veja bem, as palavras chave e porta aqui certamente indica que há algo que está trancado, há algo que os homens ou os demônios fecharam. Às vezes você vai e bate numa porta, seja relativamente às coisas deste mundo ou espirituais. Quantas vezes você precisa de algo e vai bater numa porta, e a palavra da pessoa que está lá e deveria trazer uma solução para você é dizer, não, isso não tem jeito, não há uma saída para isso. Deus está dizendo, não importa o que os homens dizem, eu te amo, eu tenho a chave. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens podem fechar, criar leis que fecham as portas e impeçam o progresso daquilo que Deus tem para a sua vida e aquilo que Ele, Deus, prometeu para você. Mas Deus, Ele tem a chave dessa porta. Amém? Ele é poderoso. O homem pode fechar, pode bloquear, né? Pode impedir, pode frustrar às vezes, restringir ou limitar você, mas nada resiste ao poder do Senhor. E isso se dá porque Ele te ama, Ele tem um amor especial por você. Há um selo de Deus sobre você, aleluia. Essas portas que os homens ou os demônios fecham, trancam, não é? Isso é algo difícil, são dificuldades que a gente enfrenta, sim ou não? Muitas vezes a porta bate na nossa cara, não é? E aqui, quem é imigrante nesse país, sabe que muitas vezes, isso já aconteceu comigo, na época que eu dependia de um visto para viver aqui, muitas vezes eu chegava para tratar do visto,
E a pessoa que me atendia dizia assim, não, está faltando aqui um documento qualquer. Aí volta amanhã, ou volta no outro dia. Aí voltava no outro dia, era outra pessoa que te atendia e dizia, não preciso disso aqui, está faltando agora isso outro aqui. Então, muitas vezes a burocracia e as coisas dos homens, não é? Elas impedem, tentam travar o avanço da igreja e das pessoas. Mas olha bem, gente, nós temos um Deus que está dizendo de uma forma enfática para nós, aleluia, eu tenho a chave. Você crê nisso? E não importa quais portas os homens fecham, posso colocar diante de você uma porta aberta que ninguém vai fechar. Aleluia, eu vou pôr diante de você uma porta aberta. Ninguém tem poder de fechar a porta que eu abro, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está querendo dizer, em última análise, o quê? Eu sou o dono da porta e tenho a chave dela. Então fique em paz, está na minha mão. Você pode crer nisso, irmão? Você pode crer nisto, amém? Agora veja bem, diante de todos os percalços e do estreitamento que o diabo quer trazer muitas vezes, porque o diabo muitas vezes quer trazer estreitamento, ele quer estrangular-nos, ele quer dar um nó na nossa artéria para impedir que a vida e o fluxo de Deus, ele alcance todas as partes da nosso ser, da nossa vida. Mas veja lá, Deus está dizendo que Ele é o Senhor e Ele tem todo o poder. Aí, o que Ele diz? Ele diz algo muito interessante, não é? Que esses crentes, não é? Puseram à prova aqueles que se dizem judeus e não são. Então, temos aqui o verdadeiro testemunho e o falso, né? O texto vai dizer, dizem que são judeus e não são, mas são de onde? São da sinagoga de Satanás. Isso implica o quê? Que é algo que procura ser semelhante àquilo que é de Deus, mas não é o que é de Deus. Hoje há muita imitação barata do que é de Deus aí fora. E as pessoas estão correndo atrás desta imitação barata, porque é fácil. É fácil, é produzida em série, não tem custo, é muito fácil alcançar ou adquirir. As pessoas não precisam pagar o preço, é simplesmente tomar posse, não é? E há muitas igrejas, não, você tem que determinar para Deus. E eu estava ouvindo o pastor Jeremias dizendo, você fica determinando, você não consegue determinar nem para o seu cachorro, né, dizendo, determina para o seu cachorro para ele parar de latir e começar a conversar, chamar João ou Maria. Ele não vai deixar de latir e chamar João e Maria. Se você não consegue determinar, nem para o seu cão, vai determinar pelo próprio Todo-Poderoso. Muitas vezes nós pensamos que nós podemos simplesmente chegar e dizer para Deus, colocar o dedo na cara de Deus, ó Deus, ou o Senhor faz ou o Senhor marca o dia. Não é? Porque é isso que estão oferecendo aí fora. Vem para Jesus, seus problemas vão acabar, sua vida vai melhorar. E deixa eu dizer, que a maioria das pessoas, às vezes tem até uma vida tranquila, antes de aceitar Jesus. E quando aceita, sua vida vira de ponta cabeça. E ele não sabe o que aconteceu com ele. Não é? Parece que foi atropelado por um trem, fica todo, não é? E pensa assim, se eu estivesse lá fora, estava melhor. Quantas vezes já ouvi isso? Não é? Talvez você já ouviu. E talvez você até falou isso algumas vezes, não é? Então, há muita coisa hoje, há muitas coisas que querem mostrar similaridade com aquilo que é de Deus, mas não é de Deus, não é puro, não é verdadeiro. Observe que ele vai se auto-identificar. Jesus vai dizer, aqui fala aquele que é fiel e verdadeiro. É verdadeiro. Aleluia. Então há o falso, se há o verdadeiro, também há o falso. E é mais fácil nós seguirmos o falso do que o verdadeiro. Amém? Quando desconhecemos, mas como podemos seguir o verdadeiro? Eu te explico.
Como saber a diferença entre o verdadeiro e o falso? Eu te explico com uma história que aconteceu, verdadeira. Eu fui pregar na igreja de um pastor em São Paulo e ele me levou à casa de um judeu. Ele costumava comprar dólares, né? Aliás, ele recebia muitos dólares na sua empresa e ele levava para esse senhor judeu para dizer se o dólar era falso ou verdadeiro. E ele pegava a nota de dólar e dizia: esse é falso, esse é verdadeiro, esse é falso, esse é verdadeiro. E o pastor perguntou para ele: mas peraí, como é que você sabe qual é que é o falso? Você reconhece o falso? Ele: não, eu não sei qual é que é o falso. Eu sei qual é o verdadeiro. Se não é o verdadeiro, logo é falso. Então, quando você conhece o verdadeiro, qualquer imitação você vai detectá-la na hora. Você vai dizer: isso é falso. Esse é o falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho não é assim. Não é assim. Se você tem, e eu tenho falado muito, principalmente na minha casa, e tenho falado com as pessoas que estão à minha volta, que o problema principal nosso é falta de inteligência espiritual, e isso é um problema da igreja. Essa burrice espiritual que muitas vezes estamos incorrendo nela, não é? E se impede a gente de, muitas vezes, reconhecer aquilo que é verdadeiro. Muitas vezes na Bíblia Sagrada, Deus vai falar sobre isso, não é? Quando você conhece de fato Deus, você sabe o que é a imitação dele. Você vai discernir o que é Baal. Você vai saber quando a adoração é para Baal ou para o bezerro de ouro e saber quando a adoração é para Deus. Então, muito do que está sendo apresentado hoje nas igrejas nada mais é do que o frenesim daqueles judeus em volta do bezerro de ouro. Não é? É uma celebração de algo que emanou do próprio homem. Você vai ver que Arão vai dizer: eu pedi para que eles trouxessem os brincos, as joias, eu coloquei no forno e saiu isso aqui. Não é? Saiu esse bezerro aqui. É o que emana de cada um deles. Parece que isso, Deus, com isso quer dizer o quê? O fruto da nossa adoração será idêntico àquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que está cá dentro de nós vai externar no momento da adoração ao Senhor. Então, se o que estava no coração deles era o bezerro de ouro, automaticamente o que ia sair para fora, quando algo deles colocasse para ser instrumento da adoração, seria o bezerro de ouro. Deus, inclusive, vai dizer: a quem dera que esse povo tivesse o mesmo zelo por mim que eles têm para com os ídolos. E a pergunta de Deus nos Salmos é: a quem vocês adoraram durante 40 anos no deserto? Não foi a mim, mas foi os deuses que vocês tinham dentro das vossas tendas. Dentro das vossas tendas. Você vê que isso estava no DNA deles, que quando Jeroboão rasga o trono, o reino de Israel com Roboão, ele constrói altares e coloca um bezerro de ouro lá. Estamos falando de mais de meio século depois que os filhos de Israel entraram na Terra Prometida. Mais de meio século, mais de meio milênio, mais de 500 anos. Estamos falando de aproximadamente 600 anos, 500 a 600 anos, depois que esse povo entrou na Terra Prometida. Quantas gerações passaram em 600 anos? Mas o bezerro de ouro ainda estava lá, no coração deles. A serpente de metal que Moisés fez em ordenança do Senhor, até o tempo de Ezequias, ela era adorada como um Deus. Está vendo como é que isso está impregnado no DNA das pessoas? Agora, quando você nasce, é uma nova criatura e você se volta para Deus. Aleluia. Aquilo que é velho é apagado, irmãos. E começa um novo tempo diante do Senhor. A sua lembrança tem que ser lembranças do tempo que você entregou sua vida para Jesus para cá, e você precisa viver isso. Viver isso. Porque muitas vezes somos levados aos mesmos pecados, às mesmas falhas.
porque isso está ainda em nós, né? E é por isso que aqui no texto Deus fala do falso e do verdadeiro. E ele, Deus, se apresenta como o santo e verdadeiro. Como o santo e verdadeiro. Se há o santo e o verdadeiro, há o profano e aquele que é falso. Há o culto falso. A santidade, o profano muitas vezes com aspecto de santidade. Pessoas coando um mosquito e engolindo um camelo. Coisas terríveis. Agora, em contraste com aquilo que é falso e impuro, que não é transparente, que não resistirá ao escrutínio daqueles olhos do Senhor, que são os olhos como chamas de fogo, né, que está lá apresentado quando Jesus ele vai se identificar, ele diz, isso diz aquele que tem os olhos como chama de fogo, né? Então, ao contrário disso, é a proposta de Deus para nós. É o contrário de tudo aquilo que é espúrio, de tudo aquilo que é oculto, de tudo aquilo que não é transparente. Amados, a vida cristã tem que ser uma vida transparente. Paulo diz, vós sois a carta de Deus, lida pelos homens, os homens têm que olhar em nós, e ler em nós, e ver em nós essas cartas, essas missivas, enviadas de Deus para os homens. Mas o que os homens estão lendo em nós? Estão aí? Ele está examinando aquilo que é falso. Mas o testemunho verdadeiro vai manifestar. Ele fala aqui de uma sinagoga de Satanás, de um sistema legalista. Um sistema legalista que toma conta da igreja. Um sistema que entrou com cara de piedade, mas nega a eficácia da fé. Porque veja bem, por que esse legalismo todo que existem em muitas igrejas nega a eficácia da fé? Porque a fé, ela opera em nós não pelas nossas obras. A fé é algo que Deus colocou em nós e que nos leva a crer naquilo que Jesus fez, não naquilo que nós fazemos. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós entendemos como esta igreja entendia, não é? O próprio Deus vai declarar, tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Quem somos nós, irmãos? Nós não somos nada. Deus não nos ama porque somos bons. Deus nos ama porque recebemos Cristo e estamos nele, amém? Aleluia, há uma sociedade que está aí, não é? Voraz, tentando minar a nossa fé. Há um sistema que combate contra tudo aquilo que é do Senhor. Quando você olha para a globalização, que parece ser uma coisa boa, não é? A globalização nada mais é do que derrubando as fronteiras. O mundo se tornou numa grande aldeia, não é? Onde não existem mais fronteiras. Mas isso não respeita muitas coisas, como, por exemplo, a questão da cosmovisão, da cultura de um povo. E, acima de tudo, o objetivo disso é puramente financeiro, porque o pobre vai se tornar ainda mais miserável, não é? E aqueles que têm vão ter muito mais. Então, essa desigualdade, esse fosso que existe, ele vai aumentar. Porque não há nada de bom no homem, ou no intento do homem ao derrubar barreiras. Né? Agora, o que a igreja deve fazer com tudo isso? Ela tem que ser sal e luz, ela tem que mostrar o que de fato ela veio, né? Para a glória do Senhor. Então, observe aqui o seguinte, a igreja, ainda que ela, nesse mundo, ela é tolerada, mas ela nunca é aceita. Quando a sociedade encaixar a igreja se formatar a sociedade, essa igreja deixou de ser igreja. Porque quantas pessoas a igreja precisa ter para impactar o mundo? Quantas, irmãos? Quantas pessoas
uma igreja, vamos supor, nossa igreja de Sintra, quantas pessoas precisamos ter aqui nessa igreja para impactar Memartins, essa região da Tapada? Quantas pessoas precisamos ter aqui nessa igreja? 2 ou 3. Que esteja em concordância, que esteja junto no mesmo propósito. Irmão, não há força capaz de parar 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Porque quando 2 ou 3 de vós reunirem no meu nome, eu estou no meio de vocês. Então você com Jesus é maioria. Você com Jesus é suficiente. Amém? Agora, se uma igreja ela não consegue que 2 ou 3 dentro dela se una em torno do mesmo propósito, esta igreja não vai impactar nem em ninguém. Ela pode estar lotada de pessoas, mas são pessoas que jamais chegarão aos céus, porque nunca terão suas vidas transformadas. Nós não nascemos para ser aceite pelo mundo. O próprio Jesus vai dizer, ai de vós quando o mundo vos abraçar, quando os homens disserem bem sobre vocês. Cuidado, você pode estar na contramão do projeto de Deus. Vocês estão aí? É muito, muito sério isso, irmãos. Amém? Hoje há pressão de todos os lados, portas que se fecham, mas o Senhor está conosco. Eu sei as tuas obras, diz o Senhor. Eu tenho a chave. A questão é comigo. Não é com você, é comigo. Deixa eu tratar disso. Descansa o seu trabalho. Você vai ter um trabalhão grande. Qual é o seu trabalho? Descansar em mim. Esse é o seu trabalho. Descansar nas minhas promessas e crer nela. Amém? Então, a aprovação divina em relação ao crente se dá pela fidelidade. Então, quando você é fiel ao Senhor, Deus aprova. Deus tem uma aprovação, um selo de aprovação para você. Deus não tem compromisso com o infiel, mas Ele tem compromisso com o fiel. Se você for fiel ao Senhor e não negar o nome dEle como está aqui, foste fiel e não negaste o meu nome. Aleluia. Aleluia. Mas o que é que traz à tona a aprovação divina? Né? O verso que chamou a minha atenção vai dizer, e todos saberão que eu te amo. Né? Existe uma parcialidade de Deus, será em relação a isso? Será que Deus está sendo parcial ao dizer objetivamente para você que é fiel e teme o nome dEle? Ele está dizendo, eu te amo. E eu não te amo da forma como amo todas as pessoas. Eu te amo com um amor diferenciado, um amor protetor, um amor que se importa, um amor que sofre consigo, um amor que não permite que nem o mal e nem uma praga chegue até você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus não está sendo parcial. Nós temos que unir o nosso coração com o coração de Deus, com o coração do Senhor. O nosso coração com o coração de Deus tem que estar entrelaçado. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está olhando para a fidelidade, irmãos. Aleluia. É isso que prolonga, que faz com que esse amor, ele seja um amor que nos alcança. Deus quer salvar todos os homens. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele tem projeto de salvação para todos os homens. Se a humanidade inteira hoje entregasse a sua vida para Jesus, todo mundo seria salvo, porque o amor de Deus abrange a todos. Mas esse amor que me refiro é diferente. Aleluia. Aleluia, amém, irmãos? Eu tenho a certeza
que deve ter sido muito encorajador para esses crentes da Filadélfia receber essa carta do próprio Deus. Imagina o dia que eles abriram essa carta na igreja. Imagina a cara do pastor Hélio, lendo esta carta, recebendo esta carta de João. Observe que essa palavra é de Deus, Ele deu a Jesus Cristo, que deu ao anjo, que deu a João, que enviou as 7 igrejas. Pensou aquele pastor ali de Filadélfia, abrindo os santos daquela igreja. É por isso que eu acho que você não entendeu a mensagem. Você está tão triste. Eles recebendo num culto maravilhoso, e ali no meio de tudo isso que Deus fala, Deus diz para aquela igreja: eu te amo. Eu te amo. Isso é forte. Isso bateu tão forte no meu coração, aleluia. Eu fiquei assim a olhar para o texto atônito por algum momento, enquanto apreciava aquele momento ali. Fiquei sem palavras, de Senhor, eu esperava tudo, menos isso. Aleluia. Esse amor seletivo, esse amor que, aleluia, que tem como objetivo o meu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra aqui é forte. Ele diz: eu vou estar com vocês. Aleluia. Eu vou estar do vosso lado. Mas há uma coisa aqui. Deus diz: eu amo vocês. Mas as circunstâncias não mudavam. As lutas continuavam sendo lutas, sim ou não? Havia portas fechadas. Havia intentos do inimigo, aleluia. As dificuldades estavam lá. Então, de repente, diante das dificuldades e das circunstâncias, Deus diz: eu amo vocês. Aleluia. É muito surpreendente, sim ou não? É surpreendente ou não é? Você está enfrentando tanto problema, tanta luta. Tem hora que você não sabe como é que vai chegar no fim do dia. Por que é surpreendente aqui, irmãos? Porque aqui estão esses santos de Filadélfia, oprimidos, né? Eles eram fracos, o próprio Deus vai testificar dele. Vocês têm pouca força. Coloca o verso 8 para mim, a parte B do verso 8. Tendo pouca força, guardastes, aleluia. Eu conheço as obras que vocês realizam. Esse que tem o posto diante de vocês, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que vocês têm o quê? Ele tem consciência da sua fraqueza. Eu sei que você tem pouca força, mas mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso significa o que? Isso é fidelidade, independente das circunstâncias. Quantos de nós amamos a Deus quando tudo vai bem na nossa vida, nas nossas finanças, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, nisso ou naquilo? Amamos a Deus e dizemos: Senhor, eu sou fiel a Ti, mas basta um problema, já não quero ir à igreja, já não falo com o pastor, já não falo com esse irmão, já não vou orar mais, já não vou ler a Bíblia mais. Que isso? Que isso? Em nome de Jesus, 1000 vezes não. Eles próprios, esses próprios crentes, eles estão mais conscientes da sua fraqueza do que da força que eles tinham. Eles não tinham ideia da força que eles tinham, mas tinham ideia da fraqueza que eles tinham. Nós muitas vezes somos assim. Quantas vezes somos assim? Nós olhamos em nós e não vemos força nenhuma. Desconhecemos a força que temos. Mas sabemos de uma coisa com toda certeza, da nossa fragilidade. De que somos frágeis, sim ou não? Aleluia. E muitas vezes parecemos ser muito mais fracos do que realmente somos. Quando você olha para um desafio, você fala assim: eu não vou dar conta desse negócio, não. Já falou assim em relação a alguma coisa? Você olhou para a situação e falou: não dou conta.
Isso é muito grande para mim. Mas quem falou que é na sua força? Quem falou que é no seu poder? Quem falou que é na sua virtude? Quem falou que é você que faz? Quem falou que é você que opera? Ai, irmão, você não sabe de nada, você é muito inocente. Mas ainda assim, é aquilo que fala do Senhor, algo que o Senhor ilumina em nós, né? E mesmo diante da nossa fraqueza, é nessa fraqueza que Deus manifesta o seu poder. Ele manifesta a sua glória. Aleluia. Aleluia. Paulo diz, quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu acho que eu não posso, é aí que eu posso. Amém? Quantas vezes eu olho para as circunstâncias, esse dia eu estava orando e dizendo, Senhor, o que eu faço diante disso? Eu não posso, Senhor. Isso que o Senhor está falando comigo é grande demais, eu não posso, eu não sou capaz. E aí eu estou lendo a Bíblia, um texto que eu estou acostumado a lê-lo muitas vezes, Filipenses, e eu vou lendo 4 e chego no verso 13, onde Paulo diz assim, tudo eu posso. Tudo é o quê, irmão? O que é tudo? Tudo é tudo? Tudo é tudo, sim ou não? Se Deus tem um projeto para a sua vida, o que acontece? Tudo você pode. Não na sua força, aleluia, mas na força de Deus. Tudo eu posso. Paulo diz, olha, eu aprendi a ter necessidade, a ter em abundância, a passar por aperto, a viver com folga. Em todas essas coisas eu aprendi. E eu digo para vocês, tudo eu posso. Tudo eu posso. Naquele que me fortalece, naquele que me levanta, naquele que me põe de pé, naquele que olha para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando somos fiéis aos mandamentos de Deus e à palavra de Deus, e não negamos o nome do Senhor mesmo nas nossas fraquezas, Ele tem algo para nós. Aleluia. Porque isso honra a Deus. Você quer ver o que honra a Deus? É quando você é provado pela palavra que Ele empenhou por você e você não desiste. Você não desiste, você continua, você persevera. Aleluia. Essa palavra da minha paciência, o que isso quer dizer? É uma frase estranha, não é? Como guardaste a palavra da minha paciência. É estranha essa frase, não é? Eu também acho. Mas o que isso significa? Isso significa, irmãos, apenas isto. Ao longo do tempo, Deus ele fala conosco. Quem nunca ouviu a voz de Deus? Quem nunca Deus falou algo ao seu respeito? Há alguém aqui que Deus nunca falou nada com você? Deus já falou com você alguma vez? Aquilo que Ele falou já se cumpriu? Talvez sim, talvez não. Há muita coisa que Deus falou que não cumpriu. Então veja bem, Deus falou com você, a palavra dele está sobre a sua vida. E Ele falou algo ao seu respeito. Então parece que Deus, Ele vem até você, Paula, e fala algo com você, e vira as costas e vai embora. E deixa você lá com a palavra. Agora é você e a palavra. Você se vira com a palavra agora. Parece que Ele não está nem aí para a gente, não é? Lembra de José? Deus dá um sonho para ele assim. E ele fala com ele de coisas maravilhosas e não sei o quê. E parece que Deus larga José de mão, não é? E segue. De repente o homem está vendido como escravo, dentro de uma cisterna, vendido como escravo, na casa de Potifar, acusado injustamente, dentro da cadeia. Você vai ver no Salmo 105, verso 19, coloca para mim. O texto vai dizer que José, ele foi provado pela palavra que Deus falou com ele, não é? E aí, já colocou para mim? Salmo 105, verso 19. Está aí, Pedro, me ajuda aí. Até cumprir-se a profecia a respeito dele,
e tê-lo provado a palavra do Senhor. José foi provado pela palavra de Deus, irmão. Agora coloca o verso anterior, que é o 18. Ele recebeu a palavra do Senhor, mas ali na cadeia, na prisão, diz que apertaram os seus pés com corrente e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Onde está a palavra de Deus? Onde está a palavra de Deus agora? Né? Ele recebeu uma palavra de Deus, mas ele está na cadeia. E parece que não tinha esperança de sair daquela cadeia. Aqui na igreja de Filadélfia, eles receberam uma palavra e não desistiram dessa palavra. Eles resistiram através das dificuldades, através dos problemas, através das trevas, dos dias que parecia que não tinha luz. Eles perseveraram. O texto vai dizer: guardaste a palavra da minha paciência. Assim sendo, o Senhor se volta para ele e diz: eu te amei. Você guardou a palavra da minha paciência e eu te amei. Você quer ser amado por Deus? Seja fiel, independente das circunstâncias. Amém? Há uma outra ilustração maravilhosa sobre isso, que é o profeta Daniel. Ele estava tão consciente da sua própria fraqueza, quando ele recebe a visão de Deus no capítulo 10, que ele diz que ele ficou de quatro. Diz lá o texto que ele colocou sobre os seus pés e suas mãos, e não tinha força para levantar, e ele teve que levantar gradativamente com a ajuda de outros. Fraco, de joelho primeiro e depois de pé. É forte ou não é? Coloca Daniel aí, capítulo 10, versículos 8. Esse texto mexe muito comigo. 10, versículo 8, não 18. 10, versículo 8. 8 a 11. Por favor. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou em mim força alguma. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvi essa voz e caí sem sentido, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiando nas palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, olha aí que lindo, esteja atento às palavras que eu vou dizer a você. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. E enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé, tremendo. Tremendo, isso é forte, sim ou não? A força de Daniel estava em Deus. E quando Deus fala conosco, sentimos exatamente isso. E esse Daniel foi um homem que guardou a palavra de Deus. E não guardou um dia só. Não foi só um mês, não. Ele foi da primeira leva que saiu da terra de Judá, saiu de Jerusalém, para ir para a Babilônia. Foi da primeira, foram 3 levas. Ele foi da primeira. E o profeta Jeremias falou que 70 anos depois que a primeira leva fosse levada para a Babilônia, Deus visitaria eles lá. Daniel não se manteve fiel um dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ele manteve-se fiel 70 anos. E 70 anos depois, aleluia, Deus o visita aqui. Ele está lendo o quê? As Escrituras. E ao ler as Escrituras, ele se deparou com a passagem onde Deus diz: 70 anos depois, eu visitarei Israel no cativeiro. 70 anos, o que esse homem passou? 70 anos. Já na chegada ele assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Ele era um jovem de 17 anos. Ele disse: ó eunuco, por favor, não queremos contaminar. 17 anos. Não podemos comer disso aqui. 87 anos. Aleluia. Ele era um dos ministros
do governo Medo-Persa. 87 anos agora, quase 90 anos. Estamos falando de um homem de quase 90 anos. Faz um edito. E diz que se alguém pedir qualquer Deus que não seja, qualquer homem que não seja ti, ó rei, seja lançado na cova. Ele, sabendo da realidade da cova, o que ele faz? Ele vai, como de costume, abre a sua janela, com a banda virada para Jerusalém, 3 vezes por dia, está ali diante do Senhor. 70 anos depois, ele continua o quê? Fiel, 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 aleluia, fiel ao Senhor. E no verso 19 você vai ver isso, Deus vai falar com ele. Aleluia. Do capítulo 10 de Daniel, verso 19, por favor. Amém? E disse, não tenha medo, homem muito amado. E o que Deus diz mais? Que a paz esteja com você. Olha que palavra, anima-se sim, anime-se. E enquanto ele falava comigo, eu fiquei fortalecido e disse, fala agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. 87, quase 90 anos de idade. Ele vai declarar, as tuas palavras me fortaleceram. No começo, no verso que lemos anteriormente, verso 10, ele vai dizer que estava tão fraco, precisou de ajuda para levantar. Mas aqui ele diz, as tuas palavras me fortaleceram. Aleluia. O que nos fortalece, irmãos? A palavra de Deus. Daniel guardou a palavra durante todo aquele tempo na Babilônia. Ele manteve a palavra que o Senhor havia falado com ele. Os anos se passaram, mas ele estava lá. Ele esperava a promessa de Deus se cumprir. Ele cria nessa promessa, aleluia. Ele nunca negou o nome do Senhor. Nabucodonosor era um grande nome. Mas entre ouvir Nabucodonosor e Deus, que é o Senhor de todos os céus, ele ouviu a voz de Deus. Ele não negou o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Você quer que Deus se dirija a você e diga de você, homem ou mulher muito amada? É gostoso ouvir isso, sim ou não? Isso enche o meu coração de alegria. Quando eu li esta palavra, ela tocou-me profundamente. Aleluia. É muito mais fácil desistir, irmãos. É muito mais fácil parar, sabe? É muito mais fácil dizer, não tem jeito, eu fiz tudo que era possível fazer. É muito mais fácil falar, a porta está fechada, eu vou desistir desse casamento. Vou desistir dessa obra, vou desistir da igreja, vou desistir da minha fé. Eu vou parar por aqui, eu não vou continuar. É mais fácil desistir. Mas Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Ou não foi Ele que falou com você? Porque se foi Ele que falou com você, a Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, jamais passarão. Jamais passarão. Aleluia, glória a Deus. Que coisa gostosa, sim ou não, irmãos? Agora, o que é isso, irmãos? Senão fé. Não é? E esse é o fundamento da nossa caminhada aqui. É acreditarmos. É acreditarmos. Eu hoje, cada detalhe que eu vejo ali na base missionária, cada coisa que nós fazemos, por pequena que seja, eu vejo mais uma peça na concretização daquilo que Deus falou comigo há muitos anos, há quase 40 anos atrás. Aleluia. Eu tive tudo para desistir, muitas vezes. E não vou dizer que não quis desistir, quis. Mas quando pensava em desistir, Deus me dava uma injeção, me animava. Olha, queridos, a sua fé, ela não é em vão.
Não é em vão a sua fé. Você crê nisso? Deus vai vindicar a sua fé. Talvez hoje você não consegue ver, mas Deus tem guardado algo especial para você. Creia. Creia que você verá os bens do Senhor na terra dos viventes. Amém? E a maior vindicação que você poderia desejar ou esperar, pelo menos para mim é isso, não é? A maior vindicação é Deus olhar para mim e dizer: eu te amo. Você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra. Eu te amo. Todos os amores desta vida passam, irmãos, mas o de Deus não passa. Aleluia. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, ele vai dizer: havendo profecia vai cessar, havendo línguas vai cessar, mas agora permanece essas três coisas: fé, esperança e amor. Mas a maior dessas é o amor. É o amor. Quando tudo terminar aqui, você vai estar ainda vivendo esse amor. Deus vai olhar para você por toda a eternidade e vai dizer: eu te amo. Você esteve no mundo, lá na terra, sofreu as afrontas. Muitas portas foram fechadas na sua cara. Muitas dificuldades você encontrou, você enfrentou. Mas você não negou o meu nome. Não, 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 não. Eu te amo. Eu te amo. Você quer algo mais que isso, irmão? Uma vindicação mais forte do que essa? Eu acredito que nenhum de nós deseja mais que isso. Eu te amei. Homem muito amado, mulher muito amada. Aleluia. Se você sente amado pelo Senhor, adore a Ele. João dizia que ele era o discípulo amado de Jesus. Ele se sentia assim. E é tão bom se sentir assim. Eu me sinto um privilegiado, irmãos, por ser amado pelo Senhor. Eu não tinha nada, Ele me deu tudo. Eu estava morto, Ele me deu vida. Eu não tinha paz, Ele me deu a paz, a alegria. Eu era triste, mas Ele alegrou o meu coração. Vamos adorar a Deus. Abra o seu coração para o Senhor e adore a Ele. Vamos cantar e depois vamos orar.